vai dar continuidade ao que a gente estava trabalhando ontem, que é a gente estava tratando sobre redes neurais artificiais. Então, dentro de redes neurais, a gente fez uma primeira aula na semana passada sobre a introdução, sobre algumas aplicações, e a gente viu algumas ferramentas que a gente poderia utilizar. E na aula de ontem, a gente passou a ver alguns conceitos da estrutura fundamental, então, algumas coisas relacionadas à terminologia, e como funciona uma rede neural artificial em termos dos seus neurônios, as suas conexões, o seu processo de soma e como isso é passado adiante. Então, a gente vai dar continuidade dentro daquele processo que a gente estava trabalhando na última aula. Hoje vai ser uma aula, a maior parte teórica, só para a gente poder entender essa parte conceitual, e depois, na próxima aula, a gente retorna trabalhando mais com a parte prática. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a trabalhar. Então, o que a gente veio trabalhando na última aula era para a gente poder fazer, tinha lá a atividadezinha que a gente estava fazendo, que a partir de uma rede neural simples, uma perceptron, uma rede neural de uma única camada, como que a gente iria fazer o ajuste dos pesos, ou seja, quais pesos seriam quais pesos deveriam ser utilizados para que, dado uma entrada, a minha rede neural ela passe um determinado valor. No caso aqui, a gente queria aprender as funções end e a função or. E tipo, a gente vai ver o código disso, como é uma implementação. De vocês, como que tá? Tá dando para ouvir? O Alisson falou que está travando. Ali, sei, está conseguindo? Tá? Ah, então às vezes Tá normal. Deve ser internet, então. Mas beleza, de qualquer maneira vai ficar gravado e aí dá para você poder rever alguma coisa, se por acaso cortar. Então a gente estava dentro desse processo, ou seja, dados os valores de entrada, um end por, então a entrada a gente vai ter dois valores, x1 e x2, quais pesos devem ser aplicados, que passando pela função soma, aí a gente tem a função somadora e depois vai ter a função de ativação. E aí a gente vai ter que ter a saída 0 ou 1. E é isso que a gente estava fazendo na última aula. E aí a gente fez o end juntos e eu pedi para vocês poderem fazer o or. Eu vou só reabrir aqui o que a gente estava fazendo na última aula. Deixa eu ver se consigo abrir com o Paint. Isso. Então a gente viu lá que uma tabela verdade, então no end aqui, ele só vai dar só vai dar verdadeiro se eu entrar com dois uns aqui, verdadeiro e verdadeiro. E aí a gente foi ajustando os pesos, então a gente viu aqui que com os pesos 0.4 e 0.7, qualquer entrada que eu der aqui, 0, 0, 1, que ele sempre vai sair o valor correto. Se eu entrar com 1 em 1, na hora que eu der a soma aqui, vai dar 1.1 e ele vai passar de 1. Aqui, o nosso threshold, que é o nosso limiar, aqui, ele está em 1, que é isso que foi definido pela atividade. E agora eu quero saber quais são os pesos que eu tenho que aplicar aqui para fazer com que o OR funcione. Lembrando, o OR aqui, a tabela verdade do OR, ele só vai dar 0 quando os dois valores forem zeros. Então, para todos os casos, vai dar 1. Então, eu quero fazer com que essa rede, com que ela aprenda. Então, os pesos sinápticos, como a gente já estava tratando ontem, eles são iniciados de maneira aleatória. Então, quando a gente, vamos colocar aqui dois pesos qualquer aqui, então, com esses pesos aleatórios, qual que é a ideia? Então, vamos colocar um peso aleatório aqui de 0,5 e outro peso aleatório aqui de 0,5, que vai demorar para convergir aqui. Vamos colocar aqui de 0,8 e outro peso aqui de 0,9. Então, a gente tem dois pesos aqui que foram gerados aleatórios. E quando a gente entrar com valores aqui, eu quero que minha função aprenda. Então, se eu entrar com 0 e 1, tem que sair 1, de acordo com a nossa tabela verdade. Então, como que vai funcionar aqui? 0 vezes 0, 0,8, que é a nossa soma, né? Nossa soma vai ser o quê? 0 vezes 0,8 mais
1 vezes 0,9. Isso aqui, então, vai dar 0,9. Então, essa soma dá 0,9 disso aqui, dentro dessa rede neural. Passa de 1? Não, não passa. Então, como é uma função degrau, minha saída aqui vai ser 0. E eu esperava que saísse 1. Então, eu tenho um erro. Então, quando eu tenho esse erro, o que tem que acontecer? É o meu esperado menos o que eu tive como saída, vezes a taxa de atualização. Então, esses pesos aqui, eles vão sendo alterados. Isso aí, ele pode ser alterado de forma mais abrupta, se a taxa de atualização, a taxa de aprendizagem for maior, ou ela pode se atualizar de forma mais lenta. Isso depende da taxa de atualização. Então, já que 0,8, 0,9 não deu, vamos mudar aqui, então. Então, aqui vai ficar 0,9 e aqui a gente aumenta para 1, por exemplo. E a gente está mudando de 1 em 1, que aqui já vai dar certo. 0,9 e 1. E aí a gente faz o processo de novo aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. E agora a gente faz o processo. Então vai ser 0 vezes 0,9, 0. 1 vezes 1, 1. 1 passa de 1. Se a função que a gente fez for maior, igual vai passar. Mas vamos pensar aqui que 1 é maior que 1, não. Então continua saindo 0. Tem que voltar e atualizar novamente. Então aqui era 0,9. Atualizou a taxa, vai atualizar para 1, e aqui a gente vai atualizar para 1,1. E a gente vai ver se isso vai aprender. E aqui vai ser 1, e aqui vai ser 1,1 no nosso peso. 1,1. Então, se você pegar 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1,1, 1,1. 1,1 passa de 1? Passa. Então, aqui já vai sair 1. Beleza. Então, aqui que saía 0, agora vai passar a sair 1. Então, com esses pesos aqui, 1 e 1,1, ele aprendeu 0 e 1. Vamos ver se colocar 1 em 1, se ele consegue passar. Ele tem que passar 1. 1 em 1 vai dar, né? Se 0 em 1 estava dando. Então, 1 em 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1,1, 1,1, soma os dois, 2,1 passa de 1, vai passar 1. Beleza. E agora falta a gente testar 1 e 0, né? Então, se a gente testar aqui com 1 e 0... Então, 1 vezes 1, mais 0 vezes 0,1, 0. Então, 1 passa de 1? Não, tem que atualizar. Então, tem que voltar a atualizar a taxa de aprendizagem. Então, aqui era 1,1, vai ser 1,2, e ali era 1, vai virar 1,1. Então, aqui vai virar 1,1, e aqui vai virar 1,2. E agora teste novo. 1 vezes 1,1, 1,1, mais 0 vezes 1,2, 0. 1,1 passa de 1? Passa. Então, o que aconteceu? A gente inicializou pesos aleatórios, e conforme esses pesos eles foram sendo atualizados, a gente foi atualizando, a gente encontrou o quê? 2 pesos que a minha rede neural conseguiu. Ela consegue aprender o AND e ela consegue aprender o OR. Para a minha rede neural aprender o AND, ela teve que encontrar 2 pesos, 0,4 e 0,7. Para poder aprender o OR, ela teve que encontrar 2 pesos, 1,1 e 1,2. Então, a rede neural, ela aprende através do ajuste dos pesos sinápticos, que são colocados nas ligações das redes neurais. Então, um ponto importante, o processo de aprendizagem de uma rede neural se dá através da atualização dos seus pesos sinápticos. Esse é o ponto mais importante aqui disso que a gente está vendo. Então, essa era a ideia ali, que a gente fez. E aqui a gente pode ter pesos diferentes, né? Se eu colocar meio para tudo aqui, ele aprende o AND. Se eu colocar 1 para tudo ali, se for maior igual, né? Considerando maior igual, ele aprende o OR. Então, aqueles são os únicos pesos que a minha rede poderia aprender essas duas funções? Não. Então, eu posso ter outros pesos, como a gente está aqui. A gente fez um aleatório lá, teve outros pesos diferentes do que está aqui nessa exemplificação. Um ponto importante aqui, ó, é que esses problemas que esse tipo de rede neural mais simples consegue resolver, eles são chamados de linearmente separáveis. Ó, 1 em 1 dá 1. O 1 é a bolinha fechada, certo? 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 0 e 1 aqui dá 0. Então, onde está a bolinha aberta é tudo 0. Aonde está a bolinha fechada é 1. Então, essa aqui ó, é um mapeamento da função AND. A gente pode ver que a classe do 0 está desse lado e a classe do 1 está desse lado.
Esse tipo de problema, onde a gente consegue separar através de uma linha, realmente, as nossas classes diferentes são chamadas de linearmente separáveis. Então, eu tenho uma classe que está do lado de cá de uma linha, outra está de cá. O OR, ele só vai dar 0 quando for 0, 0. Então, é a bolinha aberta. Todos os outros casos, vai dar 1. Ó. 0 em 1, 1 em 1, 1 em 1. Não, aqui está errado, aqui não é 1 em 1, né? Aqui é 0 e 1, 1 e 0 e 1 em 1. Aqui só está plotado, aqui ficou igual aqui. Aqui é 1 e 0. Então, aqui só vai dar 0 quando os dois forem iguais. Então, a minha classe 0 está desse lado e a minha classe 1 está desse lado. Então, eu tenho duas classes diferentes na minha saída. E essas duas classes eu consigo separar elas por uma linha. Isso aqui, dentro do problema de redes neurais, é um problema clássico, que são problemas chamados linearmente separáveis. Então, se eu tenho um atributo, e quando eu chego no meu classificador, e esse meu classificador, eu consigo separar ele através de uma linha, ele é chamado linearmente separável. Isso foi aplicado a alguns tipos de problemas de classificação, lá no início das redes neurais, principalmente lá de 58 até 68, que quando surgiu o livro do paper do Minsky. E nesse livro eles colocaram o quanto uma rede neural não conseguia resolver problemas mais complexos, como, por exemplo, resolver o problema do OR exclusivo. Então, aqui está só um exemplo do OR aqui, do end do OR, como a gente já tinha visto no outro exemplo. E uma rede neural ela não consegue resolver um problema, como, por exemplo, do SHOR, do OR exclusivo. Então, o SHOR ele vai dar 1 quando os dois valores, as duas entradas forem diferentes, x1 e x2, ou A e B. E quando forem iguais, vai dar 0. Então, quais são os valores que eu tenho que atualizar o peso aqui para que a minha rede consiga aprender? Esse é um caso clássico que, no livro do Minsky e do Papert, eles usaram justamente esse exemplo aqui e mostraram que uma rede neural que ela não consegue ajustar os pesos, nenhum tipo de cálculo que se tinha até então, a rede neural não conseguia resolver problemas que são chamados linearmente não separáveis. Por quê? Quando eu tenho o SHOR aqui, ó, se eu tiver 0 e 0, vai dar 0. Se eu tiver 1 em 1, vai dar 0. Se eu tiver 1 em 0, vai dar 1. Se eu tiver 0 e 1, vai dar 1. Então, tá vendo? Um 1 aqui é a bolinha escura e o 0 é a bolinha branca. Então, não tem nenhuma forma aqui, ó, que eu consiga passar uma reta para poder separar esses dois grupos. Então, essas duas classes aqui, elas não são linearmente separáveis, porque tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma classe e aqui eu tenho outra classe, ó. E as duas se sobrepõem. Então, não tem o que eu fazer aqui. Não tem como eu passar uma reta. E foi isso que Minsky Paper te mostrou. E o legal é que a gente consegue ver isso claramente através da implementação da rede neural. Que eu vou mostrar. Quem tiver o Visual Studio, abram ele, por favor. Lá no ambiente virtual, aqui dentro do ambiente virtual, lá dentro da nossa semana aqui de redes neurais, semana 11, redes neurais, tem esse arquivo aqui, ó, perceptron.zip. Esse aqui é a implementação de uma rede neural em C Sharp, poderia ser em C, poderia ser em Java, que aqui não importa, não tem nenhum tipo de código diferente. A única coisa que tem ali que vai ser específico da linguagem em si, talvez é como você usar lá um arranjo, um array ali, e como você gerar os valores randômicos dos pesos. Mas não tem nada demais. Eu vou abrir esse projetinho, eu mostrei ele de forma rápida ontem e hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais. Quem conseguir abrir para poder acompanhar e quem não conseguir não precisa. Depois pode abrir num outro momento, que aqui é a título de exemplificação. A gente não vai codificar nada junto aqui. Aqui ele é um código de texto só, então a gente não tem nenhuma parte gráfica aqui. Então aqui está o main, é igualzinho em C ou Java mesmo. E aqui eu estou criando um vetor de 4 linhas e 2 colunas. Então, 4 linhas são a quantidade de registros que eu tenho, tanto no end quanto no or. Então, se a gente pegar a quantidade de registros, aqui a gente tem 4. 4 possibilidades, né? E 2 colunas aqui que eu tenho 2 filtros, né? 2 entradas, x1 e x2. E aqui é o meu label. Então, aqui, ó, esse aqui é o meu vetor de label, ou seja, que é a minha saída.
E aqui são as nossas features, né? Eu tenho 2 features e eu tenho 4 registros. Aqui eu só coloquei direto para poder facilitar a vida. E aí a gente está inicializando o gerador de números aleatórios e eu estou gerando 3 pesos. Ah, por que 3 pesos se eu vou ter só 2 features? Ou seja, eu tenho 2 atributos. Porque a gente tem um neurônio que ele tem um valor fixo. E esse neurônio que tem um valor fixo, que ele tem uma entrada fixa de 1, ele se chama bias ou bias. Então, esse neurônio ele sempre vai ter uma entrada, eu tenho, por exemplo, x0, x1. E esse bias ele vai ter o valor fixo de 1. Só que ele tem um peso, e o peso dele também é aleatório. Ele serve porque se eu não tiver esse bis aqui na hora da gente gerar, se eu entrar com 2 valores zerados, na hora de atualizar, na hora que eu precisar atualizar a taxa de aprendizagem, se eu entrar com 2 valores zerados, ele não vai atualizar em nada, porque ele considera o valor de entrada. E aí a minha rede ela vai estagnar e não vai sair do lugar, ela vai travar. Então, essa entrada constante de 1, ela serve para poder garantir que sempre a minha taxa de aprendizagem vai mudar. Pelo menos um pouco, mas ela vai mudar. E aqui eu estou só plotando os pesos, que são os valores aleatórios. E aqui a taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem, ela dita o quão rápido o meu peso vai mudar. Se eu tiver uma taxa de aprendizagem alta, ela vai mudar de forma muito rápida. Se eu tiver uma taxa de aprendizagem baixa, ela vai mudar de forma muito devagar. O que isso pode impactar? Se eu tiver uma taxa de aprendizagem muito alta, ele pode pular o ponto de acerto. Se eu tiver uma taxa de aprendizagem muito baixa, ele vai demorar muito para poder resolver o problema. E aqui está uma variável só para guardar o total do erro. E aí a gente fica num do while enquanto eu tiver um erro aqui. Então, enquanto eu tiver algum erro, ele vai ficar dentro desse do while, um erro aceitável. E aí eu vou fazer ali para cada uma dos 4 registros ali, porque eu tenho que testar e ele tem que acertar para cada um dos 4. Então, para cada um dos 4 lá, 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1, ele vai fazer para cada um deles, ele vai calcular a saída. Ele vai fazer input na posição e 0 e input na posição e 1. Ou seja, são os dois atributos o A e o B, ou o X1 e o X2. E ele vai fazer para os 4 registros. Então, eu vou calcular a saída, foi isso que a gente fez. Ó. Eu testei se o meu algoritmo consegue aprender aqui, por exemplo, fazer que 1 e 0 é igual a 1. Então, é isso que a gente está fazendo. Ó. Só que vai fazer para cada um de 0 até menor que 4. Então, vai fazer para todos para todos os registros aqui, ó. Faz para o primeiro, depois faz para o segundo, depois faz para o terceiro, depois faz para o próximo. E vai acumulando. Se tiver erro, ele vai acumulando. Então, para cada um desses registros, ele vai calcular a saída. O que é esse calcular a saída aqui? É aquela soma que a gente estava fazendo. Lembra lá que o somatório é o quê? É x0 vezes w0, mais x1 vezes w1, e assim por diante. Então, ó, um input na posição 0, que no caso aqui é o nome da variável. Poderia ser x1 e x2. Até fica melhor aqui, se a gente quiser colocar aqui, ó, double x1, x2. E aí, se a gente coloca aqui x1 e x2, fica mais sugestivo aqui, né? Então, a gente vai fazer a soma, vai ser ou se é x0, né? x0 e x1. x0 e x1. Vamos colocar x0 e x1. E vai acumular, vai ser o x0 vezes o peso na posição 0, mais o x1 vezes o peso na posição 1, mais o 1 vezes o peso na posição 2. O que é esse 1? Esse 1, que é um valor fixo, é o neurônio de Bias, que ele permanece um valor fixo para poder garantir que a minha rede não vai estagnar. E aqui é a nossa função de ativação. E aí tem algumas funções diferentes. Aqui é a mais simples. Então, se a soma for maior ou igual a 1, retorna 1. Senão, vai retornar 0. Que é exatamente o que a gente fez. Então, ele vai fazer isso para cada um dos registros. Se deu certo ali, ó, na hora que ele fizer, o que ele vai fazer? O erro vai ser o quê? Vai ser o real, ou seja, que é o nosso label, que é o que se espera, né? Menos a saída. Então, a saída é o que eu tive de retorno aqui, que é o cálculo saída e devolveu. Então, lembra lá que a gente calculou lá? Eu esperava que viesse 1, mas veio 0. Então, vai ser 1 menos 0. Eu esperava que veio 0, mas veio 1. Então, é 0 menos 1, vai dar negativo. E ele vai atualizar o peso, vai ser o quê? Mais igual ao que ele tinha antes, mais a taxa de aprendizagem, que é 0,1 aqui, vezes o erro, que aí pode ser um positivo ou negativo, né? Que é aí que a gente vai conseguir. Se ele esperava 0 e veio 1, então vai ser 0 menos 1, ele vai atualizar de forma negativa. Se ele esperava 1 e veio 0, ele vai atualizar de forma positiva, vezes a entrada naquela determinada posição. E aqui o vezes 1 aqui, que é o neurônio bias. Então esse aqui, ó, é o bias, que é um neurônio constante.
Ele não muda. O valor de entrada dele sempre vai ser 1 aqui. E aí a gente está vendo os pesos. E ele vai ficar nesse loop aqui, ó, enquanto eu tiver algum erro. Na hora que ele não tiver mais erro, porque ele vai acumulando, não pode ter erro em nenhum dos 4 tentativas. Pode ser que ele aprendeu a fazer que 1 em 1 tem que sair 1, mas na hora que ele coloca 0 e 1, ele dá o resultado errado. Então ele não consegue aprender. E depois, se deu certo, ele vai mostrar os resultados. O legal disso aqui, a gente pode mudar para o AND e para o OR que ele vai aprender. Vocês podem ver que não tem nenhum if aqui. Não tem nada. Ele só está atualizando o peso sináptico. Então, aqui no caso do AND, a gente vai rodar aqui. Ele começou com um conjunto de pesos, deu erro. Ele errou algum. Então, o total erro deu 1 aqui, que dos 4 registros ele errou só 1. Depois ele atualizou o peso, o erro deu 0. Então, ele já conseguiu aprender. Se eu entrar com 1 em 1, tem que sair 1. É o meu end. Se eu entrar com 1 e 0, saiu 0. Se eu entrar com 0 e 0, saiu 0. Se eu entrar com 0 e 1, saiu 0. Então, ele conseguiu aprender o end. Será que ele consegue aprender o OR também? Então vamos mudar aqui, ó. Ele só vai dar, o OR só vai dar 0 aqui, ó, na terceira posição, quando for 0 e 0, né? Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1, correto? Ó, primeira, segunda, terceira. Então, na terceira posição vai ser 0, todo o resto vai ser 1. Então, vamos ver se ele aprende o OR. Mesma vez, rodou aqui, primeira vez, ajustou os pesos. Se eu entrar com 1 em 1, dá 1. Se eu entrar com 0 em 1, também dá 1, tá vendo? Ó? Se eu entrar com 1 e 0, dá 1. E se eu entrar com 0 e 0, dá 0. Da onde que ele está conseguindo printar essa predição que a gente está vendo aqui, ó? Quando a gente manda fazer a gente printa o resultado e depois a gente fica aqui, ó, a gente fica chamando o calcula saída, passa o A e o B e os pesos. Então, os pesos, depois que eles foram ajustados aqui, ó, eles estão salvos no vetor. O calcula saída aqui que faz? x0 vezes o peso na posição 0, mais x1 vezes o peso na posição 1, mais o meu peso constante. Uma vez que o peso ele é ajustado, o nosso calcula saída utiliza ele. Então, a gente está vendo como isso acontece por trás. Muito legal. Então, eu consigo resolver um problema se eu passar um conjunto de filtros aqui, de atributos, e colocar os classificadores, ele vai conseguir resolver? Vai. Qualquer problema? Não. Esses problemas, eles têm que ser, como a gente falou, linearmente separáveis. Essas classes têm que ser bem distintas. Se eu plotar num gráfico e eu tiver classes que se sobrepõem, ele não consegue aprender. Como é o caso do OU, do SHOR, né? Do OU exclusivo. Então, aqui o SHOR, ele vai dar, se eu tiver igual, vai dar 0. Então, 1 em 1 dá 0. Depois, 1 em 0 vai dar 1. Depois, 0 e 0 vai dar 0. Depois, 0 e 1 vai dar 1. Então, o O exclusivo é aqui, ó. O exclusivo é o que a gente estava vendo, ó. Quando os valores são iguais, dá 0. Quando são diferentes, dá 1. Então, lá, os valores são iguais, deu 0. Os valores são diferentes, deu 1. Os valores são iguais, deu 0. Os valores diferentes, deu 1. Então, aqui a gente tem um problema, nesse caso, que está implementado o exclusivo. Quando um problema ele não é linearmente separável, não importa o ajuste que você faça nesse tipo de rede neural, a rede neural de uma única camada ela não consegue aprender. Tá vendo? Ó? Aqui a rede neural ela fica rodando enquanto tiver erro, e ela vai ajustando os pesos. Então, com uma única camada, não importa o ajuste de peso que a gente faça, e a minha rede neural não consegue aprender problemas que são mais complexos. Isso aqui que a gente está vendo agora, de forma ilustrativa, e está vendo de forma prática, que a rede neural não aprende, ela não consegue convergir essa rede neural simples de uma única camada, aonde a gente tem aqui só a camada de entrada, a minha função aditiva e a minha saída, ou seja, é uma rede neural simples, que é esse tipo de rede neural é chamada de perceptron, que é uma rede neural de uma única camada. Ela não consegue resolver problemas mais complexos. E foi isso que o Minsky Paper te mostraram no seu livro lá em 1968. E fez com que as pesquisas em redes neurais ficassem em declínio aí a década de 60 inteira e boa parte da década de 70. E isso, as redes neurais só voltaram realmente a funcionar lá na década de 80, que aí a gente viu aqui a implementação da Perceptron, que aí já passou para as redes neurais de múltiplas camadas. Então, lá em 69 foi exatamente isso que o Minsky Paper mostrava, que eles não conseguiram resolver problemas simples como o exclusivo.
E para resolver esse problema foi criada lá na década de 80 as redes neurais de múltiplas camadas, ou as perceptron. Quando a gente fala perceptron é uma única camada, ou eu posso ter uma rede neural de múltiplas camadas. Então, uma rede neural de uma única camada, ela só consegue representar funções que são linearmente separáveis, que é essa história. Quando eu ploto ela num gráfico, eu consigo ver direitinho a separação das duas classes. E o desenvolvimento do principal algoritmo, esse algoritmo que ele é o mais importante dentro das redes neurais, que todos os outros algoritmos são baseados nele, que é o algoritmo do backpropagation. Então, esse é o backpropagation, ou retropropagação do erro. Porque era muito complexo quando você tem... A gente viu que tem o erro, a gente volta com esse erro lá na entrada para poder atualizar os feitos sinápticos. Mas agora, quando tem muitas camadas, o processo de fazer isso é um tanto complexo. Então, ele usa cálculos derivativos para poder fazer isso. Então, ele é um modelo matemático bem mais complexo para conseguir fazer isso funcionar. E aí, quando a gente tem mais camadas aí, essa organização já muda. Então, eu tenho lá a minha camada de entrada, que vão ser o meu x1, x2, x0. Então, quantos atributos eu tiver do meu problema é a quantidade de neurônios na camada de entrada. Então, se eu quiser, por exemplo, classificar o problema da íris lá, que a gente tinha das flores. Então, a gente tinha 4 atributos para poder classificar em 2 tipos de flores, né? Que era o íris setose e versicolor. Quando a gente... Cada um daqueles atributos, então, eles se tornam um neurônio na minha camada de entrada. As camadas intermediárias escondidas é onde que vai ser realizado o processamento. Então, todas as camadas também, elas vão ser ponderadas para que a gente consiga chegar em um determinado classificador ou em uma determinada saída. E a gente tem a nossa saída, onde a gente vai ter o resultado. Essa camada de saída, eu posso ter um neurônio ou vários neurônios. Por exemplo, se for um problema de verdadeiro ou falso, ou seja, 0 ou 1, eu posso ter um neurônio só. Se eu tiver um problema que eu quero classificar entre diferentes tipos de flores, cetosa, versicolor, virgínica, por exemplo, aí eu tenho diferentes classes. E aí eu posso ter um neurônio representando cada uma dessas classes para poder falar. Quando for uma classe, eu coloco 0. Quando não for, eu coloco 1. Quando for, eu coloco 1. O inverso. E aqui no problema do Shor, quando a gente já tem mais classe, a gente já consegue resolver esse problema. Eu vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar um snippet e vou colocar ele lá no Tend, que aí a gente consegue ver como mais camadas já consegue resolver o O exclusivo. E uma única camada a gente não conseguia resolver. Então, aqui está o nosso problema do O exclusivo. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu entrar com 1 em 1, tem que dar 0. Então, vou entrar aqui, ó, com 1 e com 1. E aí, o que vai fazer? Ele vai fazer toda a entrada aqui, na hora que a gente for, ele vai ser ponderado. Então, tem a entrada, vai fazer 1 vezes 1 e vai acumular também. Aqui o peso que a gente tem. O threshold, que é o limite, que é o limiar, desse aqui é 1,5 e desse aqui é 1,5. Então, o limite, o limiar aí também, ele é calculado dentro do processo de redes neurais de múltiplas camadas. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai fazer 1 vezes 1 mais, aqui que a gente está recebendo, mais 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Então, se eu pegar 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, quanto que vai chegar nesse neurônio aqui, ó? Porque a gente tem aqui, ó, se a gente olhar, a gente tem essas duas setinhas chegando aqui, ó. Deixa eu pegar vermelho aqui, ó. A gente tem essas duas setinhas. Então, essas duas setinhas aqui, ó, uma é dessa entrada e a outra é dessa entrada aqui, ó. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. O valor que vai chegar aqui vai ser 2. E aí, depois eu vou fazer 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Aqui também vai chegar 2. E aí a gente vai ver. Esse valor que chegou aqui em cada um, a gente vai ver se ele vai passar do meu limiar, se ele vai passar do meu limite. Então, 2 passa de 1? Passa. Então, eu vou passar o sinal aqui, que eu vou passar adiante. E aí, quando a gente passa esse sinal aqui, a gente está passando 1. Então, se o limiar for maior, eu vou passar 1. Se o limiar for... Se ele não passar o meu limiar, ele passa 0. Então, no caso, os dois passaram aqui, né? Aqui vai passar
Aqui passou, e aqui também passou. Então, vai fazer aqui 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Mais 1 vezes 1 vai dar 1. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. Aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 1. Então, se eu pegar 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 é o que vai chegar aqui, ó. 0 passa de 0? Não. A minha 0 passa de meio aqui, né? Não. A minha saída vai dar 0. Então, nessa estrutura de rede, a gente vai passando, a gente vai fazendo todo o acúmulo, e se passar do meu limite, vai ser a saída. E com qualquer outro valor que eu entrar aqui, se eu entrar com... aqui eu entrei com 1 e 1. Se eu entrar com 0 e 0, também ele vai sair 0. Se eu entrar com 1 e 0 ou 0 e 1, ele vai sair 1 aqui nesse modelo. Então, para a gente poder resolver problemas em redes neurais, quando a gente tem problemas que não são linearmente separáveis, a gente precisa de mais camadas. E aí a gente faz uso das redes neurais de múltiplas camadas. Então, o Shor, embora ele seja um problema bem simples, que ele é bastante simples, uma rede neural simples, que foram as primeiras criadas, não era capaz de resolver ele. E aí, redes neurais de múltiplas camadas, com pelo menos uma camada intermediária, já é capaz de resolver. E o algoritmo de redes neurais de múltiplas camadas, ele é implementado de forma bem simples, tanto no ECA quanto em Python. E aqui tem algumas atividades, mas é só a título de reflexão só. Isso aqui estava no relatório, explicar como as redes neurais artificiais se inspiram no modelo biológico, então tem toda aquela inspiração no neurônio, realmente. Então, o neurônio matemático, a gente viu que ele é realmente bioinspirado, então tem a parte de entrada, a parte de conexões, de acordo com o estímulo, ele vai ser ponderado, ele vai passar adiante ou não. Aqui está só pedindo para fazer a tabela verdade. Se eu entrar com 1 em 1, se eu entrar com 0 em 0, é o que a gente ia acabar de fazer. Se eu entrar com 1 em 1, por exemplo, 1 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 passa de 3, passa. Aqui vai dar 1. E entrar com todos os outros valores, que é só ativo de prática, mas não é essencial nesse momento aqui. E aqui tinha uma outra atividade em relação aos pesos também, mas que também a gente não precisa preocupar com ela agora, que a gente vai preocupar mais com a parte que a gente vai fazer em prática, tanto no ECA quanto em Python. O objetivo hoje é que a gente consiga ver pelo menos uma prática no ECA. Só que para isso a gente tem que ver alguns conceitos essenciais aqui ainda. E aqui falando para que serve o threshold, ou limite dentro de uma rede percepta, ou qualquer rede neural, né? O threshold é o que vai definir se vai passar adiante ou não. Tá vendo esse T aqui, ou linear? É ele que vai definir. Então, de acordo com a minha entrada e a ponderação, se passar esse limite, o meu sinal continua. Se não passar o limite, o sinal não continua. Esse é o threshold, ou linear. E quantas camadas possui uma rede neural de perception? Uma, né? E o tipo de problema que ela não consegue resolver são problemas que não são linearmente separáveis. Então, se eu tiver problema como ou exclusivo, ou qualquer problema que eu não consigo separar as classes através de uma linha, que eles sejam bem distintos, a gente não consegue resolver problemas com uma rede neural simples, de uma única camada. Então, nas redes neurais do tipo Perceptor, a gente tem essas limitações enquanto aplicação. E para resolver esse tipo de problema, utiliza redes neurais de múltiplas camadas. E é o que a gente vê hoje. O que a gente vê quando vai tratar de Deep Learning ou Deep Neural Network são as redes neurais profundas de múltiplas camadas. E como eu já citei, até pouco tempo, até ali em 2004, mais ou menos, 2005, você só tinha estruturas, os livros só citam redes neurais de múltiplas camadas, com uma camada escondida, no máximo 2. Não tinha como usar mais de 2 camadas, e o recomendado era utilizar, para a maioria dos problemas, tentar com 1 e só em casos específicos tentar 2, porque a arquitetura não funcionava tão bem com muitas camadas. E hoje a gente tem redes neurais aí de mais de 200 camadas funcionando. Então, a gente fala uma rede neural de múltiplas camadas. Aqui eu tenho a minha camada de entrada, eu vou ter as minhas camadas intermediárias, também chamada de camada escondida, é porque é a tradução do inglês. Em inglês é hidden layers, ou camada escondida. Mas a gente costuma chamar mais as camadas intermediárias. Então, tem a primeira camada intermediária, a segunda é no máximo 2,
nesse modelo de multilayer perceptron, mas aí, como eu falei, hoje a gente já tem com múltiplas camadas. E aqui eu tenho minha camada de saída. Aqui, por exemplo, se eu tivesse 3 classes, né? O tipo de flor setosa, versicolor e virgínica. Então, aqui fosse ia sair 1, as outras duas ia sair 0. Aqui os meus atributos de entrada, por exemplo, altura e largura da pétala, altura e largura da sépala. Então, aqui na camada de entrada eu vou ter a quantidade de neurônios que eu vou ter vai ser representada pela quantidade de atributos que eu vou dar entrada. Na minha saída, a quantidade de neurônios que eu vou ter corresponde à quantidade de classes. Ah, e se for o valor, por exemplo? Ah, se for o valor de um carro, a gente vai ter um neurônio só. E a quantidade de camadas ocultas aqui, ela depende do problema. Mas geralmente utilizo só uma. E aí, quando você vai trabalhar com redes neurais que envolvam problemas mais complexos de deep learning, a gente vai ter várias outras arquiteturas. E na maioria das vezes, isso já está estruturado de como deve ser utilizado. Então, a gente não sai inventando lá uma rede neural com 100 camadas e vai funcionar para qualquer tipo de problema. Então, em uma rede neural, o que a gente tem de mais importante é a habilidade dela aprender alguma coisa e ela melhorar o seu desempenho. O processo de aprendizagem da rede neural, como a gente já falou, é através dos ajustes dos seus pesos. Então, isso aqui, ó, é o que a gente tem de mais importante dentro de uma rede neural. É o processo de ajuste dos seus pesos sinápticos. Então, aqueles Ws lá, que são os pesos, é dessa forma que a rede neural aprende. Ela aprende através do ajuste dos pesos sinápticos. Então, o aprendizado ela ocorre quando a rede neural ela consegue chegar numa solução do problema dentro de um erro aceitável, porque erro sempre vai ter. Então, você coloca qual que vai ser o erro aceitável. Na rede neural, a gente vai ter, como a gente falou, algumas funções de ativação, que vai fazer com que o sinal passe ou não adiante. E aí a gente tem diferentes funções que podem fazer isso. Eu posso fazer uma função do tipo ligado, desligado, como é nas primeiras redes neurais, uma função degrau. Ah, se atingir o limite, eu passo 1. Se não atingiu, eu passo 0. Ou a gente pode ter outras funções, que são as mais utilizadas hoje, como a sigmoide, que é a uma das mais utilizadas ainda, ou a tangente hiperbólica, que ela vai passar um valor variável de acordo com o que está chegando. Então, se chegar um valor ali, dependendo, ele pode dar um valor de 0 até 1 dentro desse infinito. Ele não vai dar 0, 1, ou de menos 1 até 1 dentro do infinito. Uma das funções de ativação que a gente tem, que é bastante comum, é a função limiar. Então, essa função limiar, também chamada de função degrau, ela vai ser 1 se o meu valor passar de um determinado limite, no caso aqui está setado com 0, mas é o meu T, né, é o meu threshold. Ou ela vai ser 0 se não passar do meu limite. Então, por exemplo, se a minha função passar de um determinado limite, que está 0, a minha saída é 1. Se não passar, a minha saída é 0. Então, a gente vai ter um limite estabelecido, um threshold, como a gente falou. Se a minha função, se o que chegar naquele neurônio passar desse limite, o que eu levo adiante é ativação. Ou 1, senão eu não levo nada. A gente tem a função sigmoide, que é uma das mais utilizadas, que é 1 dividido por 1 mais o número de Euler, a base é o número de Euler elevado a menos o x, que é o valor que eu tenho de entrada. Basicamente, aqui a função, ela vai pegar aqui, ela vai receber como entrada um valor aqui de menos 4 aqui, que ele vai estar próximo de 0, a saída, até 4 positivo. Então, o valor que ele vai dar como saída aqui, ó, ele vai ser um valor no intervalo entre 0 e 1. Até eu coloquei aqui a implementação disso aqui no Excel, que fica até legal de ver. Opa. Aqui a gente tem a função aqui. Ah, não, esse aqui é todo... Ah, não, esse aqui é o end or, desculpe. Deixa eu voltar aqui a função de ativação. Então, com qualquer valor que eu entrar aqui, ó, se a gente entrar com um valor muito próximo aqui, sei lá, menos 4 aqui, ele vai dar um valor perto de 0. Isso aqui na sigmoide, ó. Menos 4, ó. Na sigmoide ele vai dar um valor bem próximo de 0, ó, menos 6. Mais próximo ainda, menos 10. Ele vai dar um valor muito próximo de 0.
E agora, se eu colocar um valor, por exemplo, 2, ele vai dar um valor mais próximo de 1. 4, ele mais próximo ainda. Até 10 lá que ele vai chegar mais próximo. Então, ele tem essa variação de acordo com o valor que chegar naquele neurônio a partir da soma, ele vai dar um valor no intervalo entre 0 e 1. Então, não vai ser igual a função degrau, que ele vai sair 0 ou vai sair 1. Ele vai sair numa escala intervalar, entre 0 e 1. Então, por que isso é útil? É que eu não vou passar 0 e 1 ligado ou desligado. Eu vou passar a intensidade do sinal que está chegando. Se chegar um sinal muito intenso, eu dou uma saída intensa, alta, de 1. Se chegar um sinal fraco, eu vou passar ele fraco. Se ele chegar muito próximo de 0, eu vou passar 0, que não vai interferir em nada. Então, esse processo da sigmoide, ele ajuda muito dentro do processo de encaminhamento da informação dentro da rede neural. Então, ele não precisa, porque às vezes faltou pouco para ele atingir o limiar e ele vai sair 0. Não, você está muito próximo daquilo que você... do limiar, que aqui o limiar aqui ele está de menos 4 a 4, né? O threshold aqui, o limite. Então, quanto mais próximo aqui é o que ele vai levar. E aí a gente tem essa constante. A tangente hiperbólica ele é muito parecido com a sigmoide, mas a diferença é que a saída dele ele vai sair um valor de menos 1 a 1. Então, qualquer valor que eu sair aqui de menos 4 até 4, ele vai sair, ele pode dar saídas negativas. E aí, para problemas que eu quero ponderar de forma negativa, utiliza-se a tangente hiperbólica. Então, se eu colocar menos 4, ó, aqui está saindo um valor negativo. Uma alta ponderação negativa. Se eu colocar menos 10, olha lá, ponderação negativa mais alta. Aqui no sigmoide, ela nunca vai para negativa, ela só vai para 0. Se eu colocar de 5, ó, as duas aí quando é positivo e está mais próximo, eles vão ficar parecidos. Ó. Se eu colocar 10, a tangente já dá 1, a sigmoide ela dá algo bem próximo de 1. Então, depende do que eu quero passar adiante. E existe uma função de ativação que é utilizada hoje em sistemas de classificação, que é a softmax, que é ela que é utilizada naquele sisteminha que a gente viu lá da aula da semana passada no Teachable Machine. Ela é uma função de ativação que ela faz a soma de todas as possibilidades e ele dá um percentual de probabilidade para aquela classe. Então, ele vai falar se é essa classe ou se não é. Ele vai falar qual que é o percentual de probabilidade da saída de ser a classe A, de ser a classe B, de ser a classe C. Então, quando vai trabalhar com classificação, essa função de ativação, ela é bastante utilizada. Então, como é a probabilidade aqui, ele vai pegar, ele vai somar a probabilidade de todas as outras classes e vai ver qual que tem a maior. É essa saída nele. Redes neurais, elas são aplicadas principalmente para poder trabalhar, quando a gente tem dados não lineares, incompletos, com ruídos. O que isso quer dizer? Se eu tiver alguma informação que está faltando, eu tenho um conjunto de atributos. Sei lá, eu tenho 10 atributos. E dentro desses atributos aí, eu tenho algumas informações que são faltantes ou que estão distorcidas. Mesmo informações faltantes ou distorcidas, a rede neural ela consegue aprender, ela consegue encontrar um padrão dentro dessas informações. Algo que a gente vai ver depois é dentro do reconhecimento de caracteres. Então, se eu tenho um determinado caractere aqui, vou colocar um A aqui grande. Muito pequeno ainda. Agora ficou melhor. Então, vamos pensar que aqui tem um A. O A está bonitinho e eu passo para minha rede treinar, quebra aqui em pixels bonitinho, ela vai aprender. Mas se depois acontecer alguma coisa e você começar a estragar esse A aqui. Ah, tá faltando informação. Mas isso continua sendo um A. A rede neural consegue entender que é um A. Você vai lá e você tira alguma coisa, a rede neural consegue entender ainda que é o A. Você vai lá e tira uma parte, ela pode continuar entendendo que é o A. Até que, logicamente, pode chegar a um ponto que a tua informação ela se perde, a rede neural vai deixar de entender. A gente vai ver esse exemplo do dataset do MNIST, onde a gente passa alguns caracteres e depois a gente pode estragar esses caracteres aí e ver que a rede neural que ela continua compreendendo, ela continua conseguindo fazer a classificação correta do que é um caractere. Então, quando a gente fala que a rede neural é muito boa para trabalhar com dados não lineares é aquilo lá, que a gente não consegue linearmente separável, é que a gente consegue separar em duas classes não lineares que a gente não consegue, como o short. Então, redes neurais é muito boa para isso, lógico, se a gente tiver mais camadas.
com dados incompletos, como a gente falou lá, está faltando alguma coisa, com ruído, ou seja, tem alguma informação que não é correta no meio dela, e até eu posso ter até alguns exemplos, alguns registros que são contraditórios, mas ela vai conseguir chegar na classificação mais correta possível. Então, as redes neurais, como a gente já viu, ele é um modelo de estado da arte que a gente tem hoje dentro da inteligência artificial e dentro do machine learning. Então, tudo que a gente vê hoje desses padrões de reconhecimento, tudo é relacionado à rede neural. Então, todos esses filtros dos mais diversos aplicativos e classificação de imagem que a gente tem, tudo é relacionado à rede neural. Para não ficar muito cansativo, a gente tem uma parte teórica ainda, e aí a gente vai falar alguns pontos aqui, que são alguns parâmetros da rede neural. Agora, essa parte não vai demorar muito, só que aí a gente leva mais uns minutos. Que aí tem a parte de parâmetros que a gente vai tratar, que é a quantidade de camadas, e a gente vai falar que redes neurais tem algumas com muitas camadas, vai falar sobre overfitting, taxa de aprendizagem, a gente vai ver uma animaçãozinha, como ocorre a taxa de aprendizagem, ver um outro parâmetro que é o momento, e a gente vai ver sobre quantidade de ciclos ou época para depois a gente fazer uma prática. Só que só para não ficar muito cansado hoje, que a gente já ficou bastante no contexto teórico, aí essa parte sobre os parâmetros da rede neural a gente vê no começo da próxima aula e depois a gente vai fazer a prática no ECA e depois também fazer a prática no Colab lá em Python para poder ver. E, por final, depois a gente vai ver como utilizar lá o Teachable Machine para poder treinar uma rede neural, para poder identificar imagens e como gerar uma aplicação web. E aí cada dupla aí vai fazer uma aplicaçãozinha para poder identificar algum tipo de coisa. Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Não,